Boa tarde, meus amigos da web. Está no ar mais um Diário Cidadão. Esse projeto que é uma parceria do Protagonismo Cidadão, do Diário do Litoral e também aqui dos estúdios Tela VIP. Hoje eu trouxe para conversa aqui com a gente o meu amigo de sempre, Sérgio França, que é jornalista, e também o Pedro Pustiglione, que é empresário e consultor econômico. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Fantástico. Mais um dia, mais um Diário Cidadão, Sérgio. É isso aí, no início da semana, terça-feira, vamos lá, vamos comentar as notícias de hoje. É isso aí. Olha, lá em Cubatão, Sérgio, a prefeitura lá andou fazendo algumas coisinhas lá, né? Passou a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso às repartições e prédios públicos. O decreto número 11654 foi publicado nesta sexta-feira, última, na edição 973 do Diário Oficial do Município. Pedro, isso está ajudando ou está atrapalhando a economia? Uns 3 finais de semana atrás eu estive na Bolsa do Café e me pediram o passaporte e eu falei, tudo bem, fiquem com o passaporte, eu vou gastar meu rico dinheirinho aqui no comércio ao lado. Está atrapalhando? Está atrapalhando, com certeza está atrapalhando. É muito comum você querer entrar em algum lugar hoje em dia e a pessoa exigir o passaporte de vacina. E se você não tem o passaporte ou não quer apresentar por uma privacidade sua, você fica inibido ali, você acaba desistindo de consumir, né? Isso aí com certeza atrapalha a economia e claro que somos a favor da saúde, somos a favor de você tomar a vacina, obviamente, mas é um direito pessoal aí de cada um decidir se mostra ou não o passaporte de vacina, que é uma coisa íntima, né, de foro íntimo da pessoa, a questão de saúde dela. Não só isso, né, Pedro? Eu tenho aqui uma questão econômica, né, nesse caso, que muitas situações, né, para o munícipe, seja ela na questão pessoal ou profissional, dependem dos serviços públicos. Isso pode atrasar aquilo que a pessoa está fazendo. Isso eu estou me referindo só à questão econômica. Sim, se você for pensar em atraso, por exemplo, numa repartição pública, algum órgão público qualquer, ele atende milhares de pessoas todos os dias. Se tiver que parar para analisar o passaporte de vacina de milhares de pessoas todos os dias, vai atender o quê? Talvez 1/3 a menos das pessoas todos os dias? Claro, eu não sei, não tenho essa contagem, mas é uma questão de lógica básica ali. Se o atendimento levar 10 minutos e perder 2, 3 minutos para analisar o passaporte de vacina cada um, você vai perder 20, 30% ali na sua velocidade de atendimento, né? Então, com certeza, isso atrapalha. Já é difícil abrir uma empresa nesse país. Agora eu vou ter que me vacinar se quiser abrir empresa. Ô Sérgio, politicamente, ele está na rasteira do Dória, né? O prefeito de Cubatão está aí fazendo tudo o que o Dória pediu. Paulo, a gente lamenta tanta coisa já no dia a dia, nos nossos comentários aqui, né? De tanta coisa bizarra que a gente acaba tendo que falar, que comentar, que elogiar ou criticar. Enfim, é mais um episódio, mais um capítulo que a gente tem que lamentar. A gente foi aos poucos abrindo precedentes perigosos para esse excesso de controle do Estado sobre a vida do cidadão. E para quem está nos assistindo, a gente faz uma análise muito rápida. Quando você entra numa repartição de saúde, quando você vai se medicar, uma das perguntas clássicas que o profissional faz a nós é o seguinte: você tem restrição para algum tipo de medicamento, para algum tipo de substância? Exatamente. E esse tipo de pergunta ela é necessária ao protocolo da área médica, exatamente porque muitas pessoas têm algum tipo de restrição a algum medicamento, algum insumo, e isso pode colocar a nossa vida em risco. Então, por essa razão, só por essa razão já seria absurdo, já seria completamente descabido esse tipo de exigência. E aí a gente pode colocar uma série de outras questões, como já foram colocadas por vocês aqui, né? O excesso de burocracia, a operacionalidade disso. A gente sabe que isso na prática não funciona, então você tem aí uma dificuldade de ordem operacional, de aplicação prática. Então é mais uma medida que a gente classifica como hipócrita por parte do setor público, que serve muito mais para manchete, para parecer bonitinho, para parecer educado, para parecer moderninho, mas que no fundo e na realidade, na vida real,
só vem para prejudicar ainda mais a população que já carece de agilidade e qualidade no atendimento público. Pois é, fica aí o apelo ao prefeito de Cubatão que reflita a respeito dessa medida, porque não ajuda em nada, né? Pelo contrário, só segrega e traz mais discórdia, né, para a população, discórdia e problemas, né? E a Petrobras anunciou hoje, Sérgio, de novo, ajuste de 8,87% no preço do diesel para as distribuidoras. De acordo com a empresa, o preço do litro do combustível no atacado passará de R$ 4,51 para R$ 4,91, um aumento de 40 centavos a partir já de amanhã, dia 10. Segundo a empresa, esse é o primeiro reajuste do combustível em 60 dias. A gasolina e o GLP tiveram seus preços mantidos. Não é o que a gente está vendo lá na ponta, não. Até a gasolina e também o álcool, que não deriva do petróleo, aumentaram, Pedro. Com certeza. Esse aumento vai continuar. Com certeza nós não vamos ver esse preço diminuir tão cedo. É uma questão inflacionária, é uma questão que não depende só da Petrobras. Não tem como ter uma visão de que a Petrobras é o vilão da história e também não é o bonzinho da história, né? A Petrobras é uma empresa tem que dar lucro, apesar do governo ser um dos grandes acionistas da Petrobras, ela tem que dar lucro. Né? É nossa, não? Não é Eu nossa. não recebo esse cheque Não é em casa, Pedro. Não é nossa, não. A Petrobras é uma empresa que tem capital aberto, tem ações na bolsa, ela tem muitos acionistas, entre eles o governo. O governo tem que decidir se ela vai ser uma empresa do governo e fecha capital, compra todas as ações e agora é uma empresa do governo, ou é uma empresa de capital aberto. Não dá para ficar nesse meio termo, eu acho. Quando dá prejuízo, é o povo que assume, né? Quando dá prejuízo, é o povo que assume. Quando dá lucro, o lucro é dos acionistas. Né? Esse é o ponto. Na última quinta-feira, o presidente Bolsonaro, na sua live semanal, esclareceu ali certos pontos. Aliás, trouxe à tona uma reflexão com relação à Petrobras, que é o lucro. Chamou, inclusive, de estupro o lucro que a Petrobras ofere hoje, que é um lucro na casa de 50%, quando a média mundial é 35%. Ela tem um monopólio, né? Se ele quer ver esse lucro cair, é melhor ele abrir o mercado para outras empresas também. Né? Não adianta chorar essa situação, né? Querer reclamar dessa situação, se a empresa tem monopólio. Abre o mercado, abre para outras empresas, deixa a concorrência fazer o seu efeito, que o preço vai acabar caindo e a margem de lucro naturalmente vai ficar mais estreita. Né? Não precisa nem privatizar. Não precisa nem privatizar. Deixa o mercado seguir seu curso. Perfeito. Sérgio, o presidente Bolsonaro, eu falo politicamente novamente com você, o presidente Bolsonaro ele tem trazido para a reflexão da população questões que até então não eram debatidas. Essa questão da Petrobras, por exemplo, se fala muito, a gente tem que mudar a política de preço da Petrobras. Tem, mas não é o presidente que muda, são os acionistas. Né? São as reuniões dos acionistas que mudam. Aí se ele tenta fazer alguma coisa, está interferindo, caiu o preço da bolsa. É uma situação que para o presidente está de mãos atadas. Então, Paulo, se me permite, eu quero só concluir o raciocínio do outro bloco, da outra notícia, porque o Max entrou aqui no estúdio para arrumar meu microfone e eu perdi o Max raciocínio. Atrapalha tudo ele aqui. me atrapalhou Ele aqui. tudo. Aí eu cortou um raciocínio, mas enfim. Eu só queria concluir o outro raciocínio dizendo o seguinte: quando as pessoas nos perguntam se nós temos algum tipo de alergia ou de resistência a algum tipo de substância, isso é feito para proteção da nossa integridade. Quando você é obrigado para usar um serviço público a apresentar um passaporte vacinal, ou seja, você é obrigado a injetar uma substância que ainda está em caráter experimental, por mais que alguns institutos e laboratórios, enfim, aleguem que não, e a gente tem visto vários outros especialistas se manifestando ao contrário, então é temerário e é grave esse tipo de comportamento das autoridades públicas exigindo esse tipo de documento, considerando o próprio protocolo médico que eu acabei de citar agora há pouco. Então, agora voltando para a tua pergunta, a gente precisa realmente trazer à tona essa questão da discussão da Petrobras, porque nós já passamos do momento de maturação de nós privatizarmos por completo a companhia, não só a Petrobras, como as suas subsidiárias. Né? O prejuízo que nós estamos tendo como nação, como país, em razão dessa estruturação do modelo de negócio de exploração do petróleo no Brasil,
tem causado muito mais prejuízo para a sociedade do que benefício, por causa de uma visão falaciosa, uma mentira propagada ao longo dos anos, de que o petróleo é nosso, como você e o Pedro acabaram de comentar. Na verdade, há uma relação de mercado que se impõe sobre nós. Eu já ouvi comentários de vários especialistas alegando que não é fácil esse processo de privatização, né? É muito mais difícil do que se pensa, né? Se já existisse... A Petrobras tem que passar pelo Congresso, tem uma série de Mas não é coisas. só isso, é uma questão, uma relação de mercado mesmo. Na verdade, você tem que imaginar que o mercado de petróleo, ele é trilionário, mas ele é um mercado fechado. Já existe uma cadeia de produção, já existe uma estrutura instalada em vários países do mundo. Então, toda essa lógica de produção e comercialização, tanto para a exploração quanto para refino, e toda a cadeia lá aponta para o consumo, ele está estruturado já há décadas. Então, o processo de compra das refinarias, né, o Brasil, por exemplo, hoje ele não tem essa capacidade. Então, é um tema que eu não gosto de me aprofundar, porque eu corro o risco de falar bobagem. Mas, por analogia, a gente percebe que não é um processo nada simples de se fazer. Agora, o cidadão comum tem que entender que essa relação de preço está muito longe de uma relação de governo. O governo tem que se manter o máximo afastado disso possível para que essa interferência não se torne mais prejudicial do que benéfica. Pedro, nós na América Latina, né, não é só no Brasil, há um pensamento de que o empresário ele é o vilão da economia. Né? E esse pensamento está enraizado. Sim. É difícil tirar isso. Nos Estados Unidos, você tem, desde criança, né, a criança coloca lá aquela banquetinha no quintal de casa e vai vender suco de limão, né, e já está empreendendo. Aqui a gente fica nessa briga de patrão, empregado, empregado, patrão, quando na verdade é uma simbiose que precisa ser respeitada. Concordo totalmente e eu deixo uma pergunta. Se você acha que o empresário é o vilão, para quem você vai trabalhar se ele não existir? Essa é uma pergunta que eu gostaria que as pessoas respondessem, né? O empresário gera riqueza, o empresário gera oportunidade, o empresário traz... quando ele gera riqueza para si, ele gera para os outros também, né? Ele está produzindo um bem para a sociedade. Essa é a minha visão quanto à relação entre empresário e funcionário. Obviamente, o empresário precisa dos funcionários e vice-versa, né? Pedro, o que fazer para mudar isso? Qual é o caminho? Que caminho o Brasil precisa trilhar a partir daqui? O que passou, a gente não tem como resolver o passado. Mas a gente tem que hoje semear o futuro. O que o Brasil pode fazer? Quais políticas podem ser implementadas no sentido de mudar essa visão e trazer o país para um caminho de progresso? Olha, eu acho que a gente, trabalhando com uma boa educação financeira para as crianças e adolescentes, isso é uma coisa muito importante, mudando essa visão, né, de que o empresário é o malvado da história. O empresário não é o malvado da história, o empresário está tentando gerar ali uma riqueza. E se ele for bem sucedido, muito bem, ele vai se dar bem e vai levar muita gente junto com ele, a ganhar junto com ele, né? E se ele for mal sucedido, o risco é todo dele. Ele vai ter prejuízo, ele vai quebrar, né? Literalmente, em muitos casos, o empresário quebra. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos uma dificuldade tremenda em empreender e é muito comum alguém abrir uma empresa em menos de um ano já está quebrado, né? Que é uma situação, Sérgio, que a gente percebe... hoje mesmo a gente estava comentando num outro programa que as empresas, de uma maneira geral, estão tendo dificuldades em contratar. Mas tem mão de obra, você fala, mas o desemprego está muito grande, tem mão de obra sobrando aí. O que não tem é qualificação. E aí a gente se depara novamente com um grande gargalo do Brasil, a educação. Na medida em que nós ocupamos os piores lugares do mundo, né, em termos de educação. Na medida em que a gente tem essa maldita progressão continuada, onde o aluno passa de ano após ano, vai se passando ano de ano sem saber nada. E ele chega lá na faculdade, vai ser um péssimo profissional, ele não vai ser contratado pelo mercado de trabalho. Este é o ponto. E aí fica essa turma querendo oferir um emprego mais fácil, que é na política. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu vou fazer um comentário. Eu mandei para alguns amigos agora um
Estava rodando aí, eu não sei, isso não era bem um meme, mas transformaram num meme a abertura de um camarada que estava num discurso aí político. Ele falava o seguinte: olha, antes eu quero esclarecer ou escurecer, e quero deixar claro ou escuro. E aí ele começou, era um... Alguém tem que explicar para esse cidadão, Sérgio, que se deixar escuro a gente não enxerga. Então, cara, mas... Sem nenhuma alusão racista, pelo amor de Deus. Para alguns que fica escuro, né? Então, mas parece que não tem nada a ver, mas veja, isso não é um processo de emburrecimento. Olha, eu juro, eu fiquei tentando, quando eu estava ouvindo aquilo, eu não sabia que era um meme, que pegaram a fala do mestre de cerimônia desse evento político. Que quem está assistindo já pode imaginar qual evento que foi. Então ele estava abrindo... Estava servindo Lula com chuchu. Tinha bastante gente lá, e aí a pessoa vai, pega o microfone e fala: olha, antes eu quero fazer um esclarecimento ou um escurecimento. Aí eu falei: não, vocês montaram. Quero deixar claro, ou melhor, escuro ou escuro. Cara, olha, eu demorei para acreditar que aquilo era real. E eu ainda desafio alguém a mandar para mim o vídeo, né, original, porque deve ser uma montagem, não é possível. É insano, então, mas é fato. Quando alguém vai para um evento político de lançamento de uma campanha presidencial e o mestre de cerimônia fala isso, quero deixar claro ou escuro, porque acha que se você falar que quer clarear... Bom, a gente pode falar, então, vamos escurecer o estúdio, porque isso aqui, colocar a luz aqui, clarear o estúdio é racismo. Então, ninguém vai ver a gente na tela. Não, cara, é realmente bizarro. Ficou insano. Aí você vai falar de educação para o mercado de trabalho, como? Quando isso já está escancarado, quando emburrecer se transformou, né, no grande objetivo. Isso já não é mais escondido, gente, por incrível que pareça, a gente dá risada aqui para não chorar. É lamentável. E eu demorei a acreditar, Paulo, no que eu estava ouvindo. Sei lá, pelo amor, vamos mudar de assunto, que isso me irrita. Olha, por falar nisso, o Chuchu, o Alckmin, desculpem, o Alckmin disse que Chuchu com Lula vai se tornar um hit da nossa culinária neste evento aí que você está comentando, viu? Foi o lançamento da campanha Lula, lançamento da candidatura do Lula, né? Foi a convenção do PT que consagrou... Mas se botar uma pimenta no chuchu, Lula até fica... Né? Não, na verdade, o chuchu com Lula é a entrada. O prato principal desse pessoal aí é o pepino. Não, é o polvo no banho-maria. Esse é o prato principal dessa turminha, viu? Agora, o Lula, sem o Alckmin, né? Após lançar aí a pré-candidatura, ele esteve aí no interior, partiu para uma série de viagens nas quais visa consolidar sua campanha na corrida pelo Planalto. Lula chegou hoje, né, a Belo Horizonte, desacompanhado do seu pré-candidato a vice, o Geraldinho Alckmin, o chuchu da mistura, né, uma vez que o ex-tucano testou positivo para a Covid. Será que ele vacinou? Pedro? Provavelmente, né? Provavelmente vacinou, só que de repente... Mas o passaporte deixa só quem... Mas se ele vacinou, pegou, pode transmitir... Então a vacina... Quantas pessoas você conhece que vacinou e pegou? Eu conheço várias. Então, eu acho que isso aí não garante muita coisa. Agora, como é que você enxerga essa, Pedro, economicamente falando? Como é que você enxerga? O que pode vir de uma possível vitória do Lula, tendo o Alckmin como vice? Que é uma mistura, é uma salada de ideais, é uma salada de propostas que a gente viu ao longo das últimas décadas. O que você espera dessa mistura, dessa salada de chuchu com Lula, uma salada indigesta, diga-se de passagem? Bastante indigesta, pelo menos para mim, né? Eu acredito que eles vão tentar trazer a política progressista deles, né? Eu não acredito que isso beneficia ninguém, eu acredito que... Esses dois personagens, apesar de caciques muito fortes, já estão superados, né? Eu acho que não podemos voltar a esse passado que nos atrasou bastante aqui no Brasil. Sérgio, o Alckmin, ele se enterrou politicamente. É lamentável, né, Paulo? A biografia do Geraldo Alckmin, gostando ou não dele como governador, tendo críticas ou não ao governo, era ainda uma biografia respeitável, né? Eu ainda, não vou negar, tenho um respeito, ninguém faz a trajetória que o Geraldo Alckmin fez como governador, sendo
uma figura inexpressiva. Geraldo Alckmin sempre pareceu um homem, um governador, um político equilibrado, ponderado, fácil de se relacionar no que tange a diversas correntes políticas. E aí a pergunta que fica, o que acontece depois que você passa uma certa idade e consegue fazer o que ele fez? Porque, na verdade, não há defesa, não tem como defender esse tipo de aliança. E aí a pergunta que você fez para o Pedro, eu quero até me intrometer na resposta, dizendo o seguinte, já a gente consegue até imaginar quais são as práticas, né, econômicas que deverão sair dessa junção, porque as pessoas, muitas delas, acreditam no que estão fazendo, no que estão defendendo. Eu falei isso em alguns programas que eu participei com você aqui. A impressão que eu tenho é que muita gente acredita nisso. Acredita que é realmente inchando a máquina pública, distribuindo todo tipo de serviço, inaugurando Bom Prato. Eu brinquei isso nesse programa que você vai falar daqui a pouco, né, nesse corte do programa de ontem, que nós falamos sobre o pré-sal. Eu falei dos bom pratos, né? Não tem almoço e não tem bom prato grátis. Alguém está pagando a conta e essa conta muitas vezes é o sacrifício do nosso salário, o sacrifício do nosso pequeno empreendimento, o sacrifício dos serviços de saúde sucateados, da segurança pública sucateada. Então, o sucateamento de toda a nossa economia é muitas vezes a raiz desse tipo de assistencialismo que a gente está acostumado a ver. E o Bom Prato é uma política do governo tucano. Então, as críticas que nós fazemos. E a ideia é que isso se espalhe pelo Brasil, ou seja, você perpetuando o assistencialismo em todos os lugares do país, em detrimento, em prejuízo de colocarmos o Brasil no primeiro mundo, nas economias mais desenvolvidas. Infelizmente, é o que a gente acaba tendo que esperar se essa proposta, essa parceria prosperar, o que eu creio que não ocorrerá. Falar em protagonismo regional, ontem o programa falou exatamente dessa questão do pré-sal. Nós abordamos, inclusive, esse tema na semana passada aqui, né, Sérgio? E solta um pedacinho do programa de ontem para que as pessoas possam assistir, procurar na internet, né? O programa está na íntegra no canal do YouTube, mas a gente tem um pedacinho aí da entrevista. Perfeito. Pode soltar, produção, por favor? De uma previsão de futuro, a gente costuma sempre nesse programa aqui fazer análise de cenário e fazer projeções de futuro, mas sem contar com o Estado protagonista. Por isso que o canal tem esse nome. A gente sempre tenta colocar no centro do protagonismo das ações o cidadão, o empresário, o empreendedor, o cientista, né, enfim, o indivíduo que está enxergando como que a gente pode criar uma ação articulada para construir um cenário favorável, né, para todo mundo. Qual seria a sua análise de como nós deveríamos nos posicionar nesse cenário de petróleo e gás, mesmo considerando que a gente tem 20 anos para fazer exploração e fazer uma transição de matriz energética, né? Mesmo considerando tudo isso? O que nós deveríamos estar fazendo hoje, os principais atores da região, para a gente poder sair melhor possível, ter o melhor retorno possível do ponto de vista econômico e social nesse mercado? Primeiro, eu acredito que o povo deve aprender a votar melhor. Ele precisa fazer voto técnico, ou seja, não a preocupação de cortes de árvore, a preocupação, isso é preocupante. Mas eu tenho que gerar outras informações. Essa semana foi instituído o Dia da Marielle Franco, foi uma pauta importante na Câmara. Isso, eu fiz uma crítica lá no Viver em Santos, que é um absurdo, né? Mas são essas... O que eu coloco em primeiro lugar, né? E aí você começa a fazer uma análise dos vereadores, muitos nem sabem que existe e como está inserido o pré-sal. Eles nem acreditam na questão do pré-sal. E nem querem aprender. Não, alguns vereadores só vê porto e comunidade. Porto e comunidade. Se eu não gerar riqueza, eu não tenho riqueza para dividir. Como é que eu vou atender os projetos sociais com qualidade se eu não gero riqueza? Talvez esse seja o maior problema do socialismo. Alguém paga o seu bom prato, né? O seu bom prato não, né? O bom prato estão espalhando pela cidade. O dinheiro sai de algum lugar, não tem bom prato grátis. Então, eu preciso melhorar o meu voto. Eu preciso escolher melhor, escolher tecnicamente. Eu leciono na FATEC, e o professor aqui sabe, é uma paixão que eu tenho, não vivo da FATEC, né? Do Centro Paula Souza, é um concurso estadual, e aqui na Faculdade Rubens Lara, aqui na Baixada Santista. Terminais offshore, é uma das matérias que eu leciono, foi inserido na grade em 2017. 2017, o coordenador Júlio Raimundo teve essa visão, falou,
vamos inserir aqui que vai mudar alguma coisa. Me chamou, eu aceitei o desafio, fui, fiz concurso e tal, conseguimos inserir, acabei entrando na grade. E a maior discussão que a gente tem para o aluno de gestão portuária, que a gente prepara ele tanto para o offshore quanto para o granel líquido, que é essa a ideia dos dois segmentos, atender essa necessidade, o que a gente observa? Os alunos têm muito interesse no mercado. É um mercado extremamente lucrativo, interessante. Então, só que eles não veem perspectiva. Eu, como técnico, eu vejo o crescimento, às vezes lento, às vezes mais rápido, mas ele está crescendo. Se você pegar um mapa de 2010 da Bacia de Santos e pegar um mapa agora de 2019 da mesma bacia, pipocou, tem bloco sendo explorado por diversas empresas nacionais e internacionais. Pois é, esse é um trechinho do protagonismo regional aqui que o Sérgio apresenta todas as segundas-feiras, aqui pelos canais do Telavip Digital e também pelos canais do Protagonismo Cidadão. Pedro, uma das coisas que me chama a atenção sempre que a gente fala em porto é justamente essa integração porto-cidade. A gente, quando olha para o mundo, a gente percebe esta integração muito trabalhada. Aqui, a sociedade santista, aliás, não só a santista, mas também a sociedade de todas as outras cidades da região, elas parecem estar apartadas do porto. O porto parece ser algo surreal, que não faz parte da cidade. Esta integração, ela precisa acontecer. Eu concordo, seria interessante que houvesse um pouco mais de integração. Eu mesmo moro aqui na região há muito tempo e não tenho muito contato com o pessoal ali do porto, o pessoal que trabalha pelo porto. Então seria muito interessante ter uma integração maior, inclusive para que o próprio porto cresça, né? Porque se a população inteira entender o tamanho da oportunidade que tem em estar do lado de um porto dessa magnitude, o próprio porto se beneficia disso e a população se beneficia do crescimento que isso pode gerar, né? Inclusive na questão econômica, na questão da economia regional, né, do ponto de vista de geração de empregos, de não só de oportunidade de emprego, mas também de qualificação de mão de obra. São poucos os cursos voltados para o porto, né? Falta isso aqui na região. E mais uma pergunta, qual o caminho, mais uma vez? O que a gente tem que fazer? Voltamos para a educação. Eu acredito que a educação, e não só a educação, é uma questão de marketing das empresas, provavelmente, né? As empresas do porto, se elas trabalhassem um pouco mais em divulgar o seu próprio trabalho na própria região, provavelmente atrairiam melhores funcionários, melhores mais negócios para a própria empresa, né? Porque quanta gente que sabe que mora aqui do lado do porto, mas que não tem nunca nem pensou em criar ou desenvolver algum novo negócio que tenha ligação com o porto e poderia ter feito isso se tivesse um pouquinho mais de conhecimento sobre o negócio. Sérgio, essa integração porto-cidade, ela não ocorre, né? Eu estou falando do porto porque é por este porto que o pré-sal ele acaba chegando, né? Deveria, né, Paulo? Eu até vou pegar essa... Olha, exatamente isso. Então falta, e a gente fica discutindo aqui se é ponte ou se é túnel, por exemplo, e a preocupação era sempre política. Não se perguntou para o cidadão se ele quer ponte ou se ele quer túnel. Fica um político A querendo porto, político B querendo túnel, e a cidadão no meio, será que vai acontecer? Na verdade, eu quero fazer um recorte aqui, porque... Quando eu fiz esse programa, eu conversei nos bastidores com alguns especialistas e, por exemplo, eu não sabia que quando foi desenvolvido o plano de zoneamento do porto, chamado PDZ, não se previu, nesse processo de planejamento, terminais offshore, por exemplo, a operação portuária. Isso comentaram comigo nos bastidores, falando com especialistas, que na reunião da Câmara de Óleo e Gás da Associação Comercial, fizeram esse alerta. Mas vem cá, esse é o novo zoneamento do porto e cadê os terminais offshore? Então, nesse programa, quem não teve a oportunidade de assistir, vai lá no canal do YouTube, Protagonismo Cidadão, ou melhor, youtube.com/Protagonismo Cidadão, procura esse programa que trata
do pré-sal. E aí você vai ver na fala brilhante do professor especialista nessa área, o doutor Alexandre Machado, que é o presidente da Comissão de Óleo e Gás da OAB aqui de Santos. Ele explica esses bastidores, esses detalhes. Então, a comunidade civil, empresariado, setor acadêmicos, especialistas, ficaram apartados, ficaram à margem desse processo. E, de certa forma, a gente fica reclamando que a Petrobras foi embora da nossa região, mas não consegue entender a cadeia de produção. Então, o que ele falou para nós no final do programa? Olha, nós precisamos de uma mobilização da classe política e setor empresarial para atrairmos o tipo de investimento necessário, considerando que nos próximos 20 anos a economia do petróleo com matriz energética não vai ser a mesma que é hoje. Então, nós temos 20 anos para fazer essa exploração do ponto de vista da bacia e de como esse encadeamento vai favorecer emprego e desenvolvimento aqui na região. Mas nós não nos preparamos para isso. Não é construir torre aqui que é a preparação. Preparação é entender a cronologia do investimento. Então nós poderíamos, em vez de ter feito o esforço de fazer a construção de torres da Petrobras, termos preparado a cadeia de produção, as empresas que se interessariam em instalar nos terminais, para aí sim você ter um crescimento virtuoso e sustentável. Quanto mais o Estado intervém artificialmente na economia, mais prejuízo você tem no setor econômico. O setor econômico ele é muito claro, ou você atua por uma demanda de natureza de oferta e procura, ou a intervenção estatal artificial cria mais problema. Quem quiser assista o programa e vai entender melhor essa explicação breve. Para a gente terminar, a gente está caminhando para o final aqui, Pedro, eu quero ouvir a tua opinião a respeito dessa questão do pré-sal. Afinal de contas, foi inaugurado, parece que nós repercutimos aqui, inclusive, o início da produção, né? Finalmente o início da produção do pré-sal na semana passada. Essa produção, ela é grandiosa, né? A gente está falando de aproximadamente 6% da produção total de início, podendo alcançar aí até 15%, né, se eu não me engano. A gente pode fazer alguma coisa ainda, Pedro, na busca, na tentativa, né, de trazer para a cidade os benefícios, além dos royalties, né, os benefícios na exploração desse pré-sal? Olha, isso não é exatamente a minha área de especialidade, mas eu acredito que, se você for pensar na questão econômica disso aí, eu acredito ser possível, mas depende muito da Petrobras, né? Se não for financeiramente viável para a Petrobras trazer o centro dela para cá, ela não vai trazer o centro dela para cá, né? Por mais que a gente tente... Houve uma comemoração, né? A cidade aqui ganhou a concorrência, né? Aí que está, a cidade de Santos participou da concorrência para abrigar o centro de operações, né, o centro administrativo, o coração administrativo do pré-sal, e nós abrigamos. O edifício foi construído, né, foram construídos hotéis, houve um boom imobiliário. Vai ter mais um museu lá? Vai ter mais um museu. A pergunta é viável para a Petrobras manter isso aqui, esse centro aqui, a longo prazo? Porque uma coisa é o município dar algum incentivo fiscal, alguma situação passageira, que a curto prazo é interessante. Outra coisa é ser interessante para daqui 10, 15, 20 anos para a empresa, né? Porque se não for financeiramente viável e interessante para a empresa, ela não vai permanecer aqui. Santos precisa fazer a lição de casa. Com certeza. Falta a lição de casa, que a gente sempre fala aqui. Bom, estamos chegando ao final do Diário Cidadão de hoje. Eu conversei aqui com o Sérgio França e também com o Pedro Postiglione. Pedro, obrigado pela presença. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui e com certeza estarei aqui na próxima vez também. Será convidado com certeza. Grandes conhecimentos. Obrigado, Sérgio. Mais um Diário Cidadão. É isso aí. Eu agradeço a você, agradeço ao Pedro nesse programa agradável falando desses temas e agradeço a vocês, né, que nos acompanham todos os dias. Vão nos ajudar a transformar esse programa numa referência de comentários sobre políticas e assuntos para a Baixada Santista. Pois é, essa parceria aqui fantástica do protagonismo cidadão, do Diário do Litoral e também dos estudos Tela VIP. Ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais um Diário Cidadão. Até lá, sempre com ele. Deus no comando.